Tem um outro aspecto, viu, Fabiola, Ah, se me permite, rapidamente. Está ficando muito escancarada essa parceria do Palácio do Planalto com o Supremo, né? O presidente jantando com ministros e tal. E neste caso específico dessa decisão do Cristiano Zanin, a coisa ficou bastante mais escancarada ainda. E o Palácio do Planalto entrou com um recurso, a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, no dia 24, às 14 horas e 3 minutos. Essa ação foi assinada pelo próprio Lula. No final da tarde, a ação já foi distribuída para o ministro Cristiano Zanin. Não houve sorteio. Considerou-se Prevenção. considerou-se que o ministro estava prevento, havia prevenção, porque ele já tratava de uma matéria correlata, e é uma interpretação muito extravagante do mecanismo da prevenção. Não é líquido e certo que ele estivesse, de fato, prevento, mas foi para o gabinete dele, rapidamente. E pouco depois, no dia seguinte já, ele expediu a liminar, suspendendo tudo, e já mandou para o plenário virtual, como se tivesse já uma informação prévia de que a decisão monocrática dele seria referendada. E, de fato, 48 horas depois, já havia 4 votos. Com o voto dele, 5. Faltava um só para compor a maioria. Aí o Luiz Fux pediu vista e retardou o desfecho, sem prejuízo de que algum ministro ainda possa mandar o voto lá, porque o pedido de vista não impede, embora a cortesia recomende que os ministros esperem pela devolução do voto daquele que pediu vista, isso não é obrigatório. Algum ministro pode antecipar o seu voto. Então, a tabelinha, ela é muito explícita, e isso não é bom. Não é bom, sobretudo quando isso se dá em desapreço do outro poder, do poder legislativo, para desfazer algo que o poder legislativo aprovou, o presidente vetou, o Congresso derrubou o veto, o presidente voltou à carga editando uma medida provisória para alterar a situação novamente, aí criou-se uma crise, ele volta atrás e recorre ao Supremo. Então isso tudo envenena a relação entre os poderes e não é bom para a convivência democrática, Fabiola. Fabiola, Fala. Fabiola, o Josias bem coloca a questão da prevenção. Olha, não tem prevenção nenhuma. O que existe é um processo, foram 2 processos distribuídos, mas que as causas são diferentes. A prevenção se estabelece pela causa para evitar decisões conflitantes. Também em cima que o Josias coloca, e é importante, é o seguinte: a gente tem que estar sempre de olho. O Supremo Tribunal Federal atua em colégio, é um colegiado. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode formar internamente grupos de poder. Tá? Então, a gente está vendo claramente um grupo aí, comandado, chefiado pelo Gilmar Mendes, com aderência de Alexandre de Moraes, com o sabugismo de sempre do Toffoli. Então, se estabelece um grupo onde se junta o Dino, se junta o Zanin. Veja que no Globo de domingo tem toda essa teia de aranha de grupos, muito bem mostrada, tá? Então, o Supremo fica, Thales, você que sempre coloca essas questões, o Supremo fica desvirtuado. E dentro dessas críticas, ainda de críticas ao Supremo, tem essa questão das viagens, né? O Mayroft fala bastante sobre isso. Na sexta-feira abordamos esse assunto. O jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem hoje falando justamente sobre a falta de transparência dessas viagens de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Procurador-Geral da República à Europa. Isso tem chamado bastante atenção nessas últimas semanas, é um assunto em destaque. Eles participam de eventos jurídicos na Europa no intervalo de 2 semanas, mas não há informações sobre os pagamentos das viagens, as hospedagens, o período fora do Brasil. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Paulo Gonet participaram de um fórum jurídico em Londres na semana passada
Toffoli e Gilmar também aparecem como confirmados para um debate em Madrid, na Espanha, na próxima sexta, dia 3 de maio. Um terceiro evento, também na capital espanhola, entre os dias 6 e 8 de maio, prevê a presença de Gilmar, Toffoli, Cássio Nunes Marques e do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, além de ministros do STJ e também Gonê. Tem outro evento marcado para Nova York, do LIDE, que também tem aí a previsão da participação de ministros e também integrantes do governo.